Ainda de pé, eu queria que você, se possível, abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 13. Nós vamos, quem vai anotar, a palavra do Senhor tem o mesmo título do domingo passado. Eu quero ministrar esse mês sobre aquilo que o Senhor tem, de alguma forma, falado ao meu coração, para que a gente possa entender de verdade e aplicar isso na nossa vida, diante daquilo que realmente Deus procura nesses dias. Então o tema é: Deus ainda procura. Amém? O livro de Atos, todo mundo aqui conhece e sabe que, digamos assim, é quando a igreja dá início debaixo de orientações dos apóstolos esses que andavam com Jesus. E a igreja então se desenvolveu nesse ambiente pleno, porque entendia a sua palavra, a palavra de Deus, e aplicava isso com tanta verdade, em que, quando diz em Atos, no capítulo 2, se não me falha a memória, no versículo 42 em diante, diz que o povo permanecia no templo e de casa em casa, havia tudo em comum, caía na graça do povo, então o Senhor acrescentava, não é isso? Quem ia ser salvo. Então dali começou uma crescente da igreja na terra exponencial, onde o povo começou a reconhecer através de vida nos cristãos naquele momento o que era bom para aquilo que eles precisavam. Então, levantou-se um apóstolo fora do tempo chamado Paulo. Eu estou só dando uma introdução porque talvez você não acompanhou a semana passada. E no capítulo 13, no versículo 21 ao 22, há um ambiente muito específico, uma espécie de lacuna, ou um lugar onde de fato Paulo se coloca num ambiente onde havia outros falando de uma verdade que não era verdade. Havia um ambiente onde outros ministravam a palavra, mas de uma maneira errada, principalmente da maneira que lhe cabia, principalmente daquilo que era importante para ele. Ou seja, falando de um evangelho que não era o evangelho da cruz, que não era o evangelho de fato que Jesus havia caminhado e ensinado aos discípulos. Parece que a gente vive esses dias hoje, né? Onde o evangelho fácil tem tomado mais proporções do que aquele que é verdadeiro. Mas eu não vou falar sobre o confronto do que isso gera, mas eu quero trazer uma palavra em que você precise compreender de fato e verdade o que Deus ainda continua procurando nesses dias. Quem crê que é um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e verdade, diga assim: eu estou aqui, Senhor. E dentro desse ambiente, aqui nesses 2 versículos, Paulo então passa a relatar tudo o que tinha acontecido com o povo, desde lá do Egito, em que Deus tirou ele das mãos de Faraó, falando da proteção, fala dos 400 anos em exílio, fala sobre tudo isso. E nesses 2 versículos aqui ele chega na vida de Davi, e é muito claro que Davi aqui foi usado e é até hoje um exemplo claro de um homem segundo o coração de Deus. Não é assim que nós conhecemos Davi? E o texto fala exatamente sobre isso. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Diga assim comigo: Deus testemunhou sobre Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém? Feche seus olhos. Pai, nessa noite, Senhor, nós de fato louvamos a Ti, entronizamos o Teu nome, Senhor, com louvores que saíram da nossa boca. Pai, até agora nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, mas a Tua palavra, quando ela é aberta, a Bíblia, é o Senhor falando conosco. Então, Pai, que nada seja perdido. Eu, em nome de Jesus, eu repreendo toda a distração que não venha, ó Deus, contribuir
com o que seja a tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti que os Teus anjos, os anjos ministradores, comecem a passear entre nós. Pai, tirando toda distração, toda mentalização, toda preocupação, toda acusação, todo dardo enviado do inferno, caia por terra agora no nome de Jesus, e que a nossa atenção seja plena à Tua palavra. Amém e amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Semana passada, ainda com o texto, parte 1, vai estar no YouTube, já está lá, se você depois quiser voltar e analisar. Nós falamos sobre as 3 posições, as 3 coisas muito relevantes que Deus procura. E a vida de Davi deixou claro. A primeira coisa, ele deixa claro que Davi não era qualquer um. Davi era um filho. E ele diz lá que então achou Davi filho de Jessé. Então Deus procura nos dias de hoje homens e mulheres que primeiro se colocam numa situação de filho. Depois ele fala homem segundo o meu coração. Quando a palavra do Senhor fala de Davi sobre homens segundo o seu coração, ele está falando homens que têm os seus atributos, homens que querem aquilo que Deus espera, ou seja, ter um coração quebrantado, um homem que tenha um coração pronto a ouvir, um homem que esteja disposto a dar a Deus de fato o que é de devido a Ele. E depois ele termina dizendo, disposto a fazer tudo o que eu lhes ordenar. E nós falamos muito claro sobre isso, e a gente trouxe alguns exemplos aqui sobre esse ambiente. Fazendo a correlação de uma continuidade do que Deus espera de nós, ou o que Deus ainda procura nos dias de hoje. Você sabe que o texto de João capítulo 4 fala daquela mulher samaritana que estava ao lado de um poço, aonde Jesus pediu que estava com fome, então ele parou naquele poço. Os discípulos foram na cidade buscar comida, e ele ficou àquele lado do poço, e chegou uma mulher para tirar água, e o Senhor então ministra ao coração dela várias coisas. E ali ele fala sobre uma água que de fato, que se ela beber, jamais teria sede. Mas não é sobre a mulher samaritana que eu quero falar. Eu quero dizer que naquele momento ele declara e diz muito bem: meu Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Até aqui todo mundo entendeu? Eu não quero que ninguém perca esse entendimento do que Deus procura nesses dias. Então quando eu coloco e me debruço sobre essa passagem de Atos 13, que é um dos livros da palavra de Deus que está sendo escrito, porque ele não teve um fim, muitos de nós precisamos entender que talvez o que eu e você estamos vivendo vai fazer parte desse final desse livro. Quem quer viver o melhor de Deus nesses dias? E quando você para analisar o seu momento, aquilo que está acontecendo na sua vida, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, e aquilo que é promessa do que Ele vai fazer, nós precisamos estar atento, exatamente atento ao que Deus tem falado para nós. Quando você se debruça sobre a palavra de Deus, e que você entende que a Bíblia não é um livro que contém a palavra de Deus, ela é a própria voz de Deus falando no nosso coração, nós conseguimos compreender e ser de fato orientados por ela. Hebreus diz que ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Eu vejo, irmãos, hoje uma geração, pessoas, homens, mulheres, enfim, que se você não parar todos os dias e resetar a sua mente, dizer assim, peraí, o que eu estou fazendo? Eu te garanto que parece que você está indo em linha reta, mas pelo fato de você não balizar a sua vida pela palavra, lá na frente, você vai ver que você está longe daquilo que Deus queria que você fizesse. Sabe, alguns pregadores mais influentes nas nações, homens que, digamos assim, têm uma eloquência, vamos assim dizer, né? Dizem que de fato é o seguinte: o que denuncia o que está errado? Diga para a pessoa do seu lado assim: o que denuncia o que é errado? Quando você vê algo certo, não é isso? Quando é que você decide, digamos assim, rapaz, eu estou criando meu filho bem? Quando você vê a atitude de filhos que não têm o que você tem, fazendo coisas erradas. Então você diz assim, misericórdia, graças a Deus, porque meu filho, eu consegui fazer algo que a Bíblia diz com ele. Mas gera no nosso coração um sentimento de tristeza e até mesmo de remorso. Poxa, por que aquela criança não tem a oportunidade? Aí você vai fazer todo um estudo. Você vai ver que são pais que não conheceram a Cristo. Você vai ver que pessoas tiveram ensinamentos errados. O que denuncia o que é errado, irmãos, é exatamente quando você ver algo certo. É a mesma coisa de um prédio.
quando ele está começando numa planta, onde se esquece 1 centímetro na linha puxada, ou você vai gastar muito na massa para acertar a parede, ou quando terminar, não se sustenta nada. É ou não é verdade? Então, quando eu paro para analisar o que Deus procura nesses dias, o que Deus espera nesses dias, eu preciso entender que para tudo na minha vida existe um modelo. E eu queria que você levantasse a sua Bíblia o mais alto que você puder e diga assim, ó, isso aqui é o modelo que Deus deixou para que eu siga. Não é o que os outros acham, não é o que, sabe, não é por aí. A Bíblia sempre será um lugar onde nós teremos os nossos pés, o quê? Fitos, os nossos pés prontos a fazer aquilo que Deus espera. Então isso implica em muita coisa. Então o que eu preciso fazer para ser achado por Ele? Abre comigo em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 12 ao 16. Filipenses 2, do 12 ao 16. O que eu preciso fazer, pastor? O que tem que ser feito para ser achado por Ele? Eu vou te dar mais 3 coisas, mais 3 opções. Se na primeira, domingo passado eu falei sobre filho, segundo o coração de Deus e disposto a fazer tudo o que Ele quer, nesse domingo a gente vai falar sobre 3 coisas exatamente que atrai, que quer, Deus procura, Deus está com a sua, vamos colocar assim, a sua lupa, olhando aos nossos corações. Filipenses 2, do capítulo 12 ao 16, diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo, olha só, sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Versículo 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Volta no versículo 15 e deixa ele na tela para mim, por favor. A primeira coisa que o Senhor deseja, Paulo aqui está falando aos nossos irmãos de Filipenses, para que você tenha mais uma contextualização. Esse homem estava preso. Ele estava preso. E ele mesmo preso, escrevia a igreja. Ele mesmo preso, ele decidiu fazer aquilo que Deus colocou para ele. Aqui eu abro um parênteses. Paulo, um apóstolo segundo o Senhor, segundo fala, ele foi um apóstolo fora do tempo. Ele não andou com Jesus, mas ele foi impactado pela verdade de Cristo. Ele começa então a fazer aquilo que os outros deveriam fazer, mas os outros foram chamados para um determinado tipo de pessoas, os judeus. Paulo então foi levantado para falar da sua palavra aos gentios. Diga assim: a mim e a você. Diga para a pessoa do seu lado: para mim e para você. Aqui Paulo começa então a dar uma ordem muito específica, algo bem interessante, algo que a palavra do Senhor é muito clara. Diga assim, olha, diga assim comigo: existem coisas que o Senhor quer que eu faça. Paulo então aqui começa a escrever essa carta e ele começa a deixar isso claro aos irmãos, mesmo preso. O versículo 15 diz assim, ó: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de um Deus, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quando você pega esse texto e você começa a trazer isso para a sua prática de vida, e você começa então a aplicar isso ao redor da sua vida, sabe quando você começa a fazer um pensamento do que está acontecendo em tua volta? Será que você de fato tem obedecido o que esse versículo, já naquela época, Paulo ensinava aos irmãos? Já naquela época Paulo deixava claro: olha só, vocês precisam entender e fazer sobre isso uma verdade plena na vida de vocês, porque vocês servem um Deus, como diz a palavra, inculpável.
Outro texto diz que o homem, ele não tem como dizer que Deus não existe. O homem, ele por si só, ele precisa entender, ele pode ser incrédulo, ele pode ser um ateu, ele pode ser um gnóstico, ele pode ser qualquer coisa que ele defina, mas no fim de tudo, ele não consegue explicar o que Deus fez. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então eu e você precisamos entender que eu e você, repito novamente, estamos ainda no meio de uma geração, como diz a palavra, corrupta. Uma geração que se deixa levar por qualquer coisa, por qualquer situação. Eu não vou comparar o sacrifício de Paulo preso escrevendo a carta, mas hoje a gente não quer ser corpo por qualquer coisa. Por qualquer coisa a gente esquece o Senhor. Sabe, por qualquer dor de barriga, você não dá a Deus o devido crédito. Por qualquer situação, você não quer a palavra do Senhor. Por qualquer motivação errada no nosso coração, a gente já sai do propósito que Deus tem. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás: muitas pessoas oram por uma bênção, querem que Deus faça as coisas, e elas entram num propósito de ajuste na sua vida. Elas fazem coisas que o Senhor começa a dizer assim: não, eu vou te abençoar, eu vou fazer isso. Mas por causa de 1 minuto antes da bênção, perde tudo o que Deus fez. Irmãos, nós precisamos entender que é verdade. Existe céu e existe inferno. Você pode balançar a pessoa do seu lado e dizer assim: ó, existe céu e inferno. Só que a gente precisa definir exatamente, porque a palavra do Senhor deixa claro que para mim ir para o céu ou estar com o Senhor não são dons que vai me levar para lá. Não é o falar em línguas que me dá a garantia do céu. Não é eu ser bonzinho com a pessoa do meu lado. Não é eu fazer filantropia. Não tem a ver com eu entregar as minhas cestas básicas. Não tem nada a ver. Não, irmãos, diga assim comigo: o céu, fala assim, ó, o céu é preparado para pessoas preparadas. Porque os verdadeiros filhos de Deus vivem aqui na terra como se já estivesse lá. E eu não estou falando de um povo que anda assim, sabe, no meio da rua, sabe? Oh, Jesus vem. São pessoas que decidem morrer todos os dias para si mesmo. São pessoas que decidem fazer como ao Senhor tudo. Diga assim comigo: tudo. E é esse lugar que Deus procura. Pessoas assim, que ainda fazem essa vontade de agradar a Deus. Pessoas que, independente da sua situação, decidem agradar a Deus em tudo. Diga comigo mais uma vez: tudo o que fazem. Irmãos, 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao 10. Abre lá, por favor. 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao 10. Primeira coisa que o Senhor procura ainda nesses dias: pessoas que entendem o que era amor ao próximo. Amor ao próximo, irmãos, não é você procurar pessoas que pensam como você pensa. Amor ao próximo não tem nada a ver com você ser querido no meio da tua família. Amor ao próximo não tem absolutamente nada a ver com você, sabe, não, eu só amo os da minha casa, eu só amo os da minha igreja, eu só converso com essas pessoas porque elas, sabe, aí tem aquele ditado, né? Os santos se batem. Eu vejo às vezes os crentes falando assim: não, meu santo não bateu. Que tipo de santo é esse, varão? Não sei se vocês já viram, o cara pega e fala assim: rapaz, olha, entrou um cara novo lá na empresa, rapaz, eu olhei de longe, parece que nosso santo não bateu. Que conversa é essa? Diga para a pessoa do celular: que conversa é essa, meu irmão? Olha o que diz aí em 1 João capítulo 4, do versículo 10. Olha só: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Diga assim comigo: eu sou o devedor.
Fale alto assim: eu sou devedor. Irmãos, nós precisamos entender que amor é a expressão exata de Deus, porque Deus é amor. Se você diz eu não amo aquela pessoa, você não é cristão, desculpa. A palavra do Senhor fala essa. Se eu digo assim, ó, eu não amo fulano de tal, é a mesma coisa que eu estou dizendo o seguinte: não, Deus não me salvou. Ou então pior, por qualquer situação, seja do cônjuge, seja do filho, seja de um parente, seja qualquer situação, os de fora, quando você diz assim, eu não amo, é a mesma coisa que você está dizendo, mas peraí, quer dizer que eu enviei o meu único filho para morrer e dar vida eterna por você, e você não entende isso? Então diga assim comigo: amar também é ser grato. Irmãos, por isso que a gente bate nessa tecla, e é fato. Tem algumas coisas na Bíblia que não adianta você pedir, Deus, Senhor, me dê, olha. Oi. Eu sei que tinha desligado, perdão. Por isso que tem coisas que não adianta você pedir. Senhor, Pai, coloca amor, Pai, no meu coração por fulano de tal. Pai, coloca amor por isso. Irmãos, diga para a pessoa do seu lado: você vai pedir até ficar com a língua seca. Porque amor não é pedir, irmãos, é exercer. Diga assim comigo: de graça recebi. Faz assim bonitinho assim para a pessoa do seu lado assim, ó, de graça dou. Faz de novo para outra pessoa que você não fez: de graça recebi. Bonitinho, hein? Coração quebrantado. Olha para a pessoa do seu lado: de graça dou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Deus procura pessoas que amem ao próximo ainda, como Ele diz. Quantas pessoas aqui têm amado pela fé? Diga assim: eu amo pela fé em nome de Jesus. Porque não é fácil. Não é fácil, meu irmão. Mas sabe onde é que é difícil? Quando nós não colocamos Cristo no centro das nossas escolhas. A palavra diz que nós não somos perfeitos, mas nós somos perfeitos em Cristo. Então o que eu não amo porque eu amo uma pessoa querida. Eu não peço, Senhor, declaro, Pai, me dê amor. Irmãos, Deus não vai te dar algo que você já recebeu. É só uma questão de entendimento. Você precisa botar em prática aquilo que Deus já fez com você. O próprio Jesus diz que o reino é como um senhor que chama um cara que deve 10 mil e perdoa a dívida dele, não é isso? Esse cara sai da frente do seu senhor e descobre alguém que lhe deve 10 centavos, um exemplo, menos ainda do que ele devia para o seu senhor. E esse abençoado não perdoou. Chama-se de novo o cara e diz assim: vem cá, eu te perdoei uma dívida ainda maior, e uma menor você não perdoa. Diga assim comigo: o perdão que eu recebo, se eu não perdoar, me será tirado. Isso não tem a ver com ser bonitinho, irmão. Fulano de tal, o irmão lá é uma bênção, né? O irmão lá é uma bênção, rapaz, olha só. Irmãos, diga assim comigo: Deus procura. Aliás, Deus ainda procura homens que amem ao próximo. Sabe, irmãos, essa semana eu falava com uma pessoa e diga assim comigo, tudo depende da forma como eu vejo. Imagina um óculos, a lente de um óculos. Se você bota uma lente pesada, para quem não tem problema de vista, já sente uma coisa ruim. Eu mesmo não aguentei o meu ainda, mas eu estou tentando. Mas já estou começando a ver tudo embaçado ainda ali. Eu não estou, como diz a história, eu estou aqui, a letra está grandona assim. Tudo depende de como você vê. O versículo em Provérbio diz que assim como pensa a tua alma, assim é. Se você é uma pessoa, irmãos, deixa eu dizer algo para você, que não entendeu o amor que Deus derramou sobre a sua vida, eu te garanto que você vai ver em todos os lugares da sua vida problema de alguma coisa. Se você é uma pessoa que não entendeu ainda sobre perdão e misericórdia, deixa eu te dizer, infelizmente você não entendeu nada do que Deus fez por você. Se você não busca
um arrependimento e um quebrantamento genuíno daquilo que Deus fez através do seu Filho na sua vida, irmãos, nós se tornamos devedores. Mas quer ver uma coisa? A maioria de nós vemos para o culto cobrando algo de Deus. Muitas vezes nós vemos para o culto ou para qualquer outra reunião pedindo para Deus para fazer uma coisa que Ele já fez. Você tem noção de que o grande milagre que nós presenciamos, que já aconteceu nessa terra, não foi um mar se abrindo, não foi nada disso, foi o próprio Deus pisar na terra e andar entre nós. Quem crê assim, diga glória a Deus. Ah, mas eu não andei naquela época, irmão, mas isso é fé. Agora eu não tenho culpa se a tua fé não é alimentada pela palavra. Se você se alimenta de uma outra coisa, você não vai ter fé. Eu não tenho culpa, as pessoas que estão no teu lado, sabe quem está na tua casa, quem está na tua família. Se você não entendeu de fato e de verdade o sacrifício da cruz, desculpa, quem está no teu lado, meu irmão, não está vendo amor ao próximo. Está vendo, sabe o que? Justiça própria. Não, eu amo, eu sou bom com quem é bom comigo. Assim é fácil, irmão. Assim é muito fácil você amar quem te ama. Quando estão entendendo essa palavra, diga assim: eu estou entendendo em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, do versículo 19 ao 25. Primeira pessoa é que ame ao próximo. A segunda pessoa que Deus procura é pessoas que testemunhem dele. Ah, irmãos, existe uma passagem na Bíblia, uma parábola, que diz que o Senhor, não era uma parábola, era uma verdade, desculpa. Ele orou por 10 cegos, lembra disso? Apenas um voltou para agradecer. E o que voltou para agradecer, a Bíblia deixa claro assim: ó, tu estás salvo. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, irmãos. Eu creio na libertação, mas eu só creio na cura com uma continuidade de busca. Certa vez eu cheguei no dentista, lembrei o que eu fui fazer no dentista. Hoje no almoço era isso, a conversa foi essa. Uma das conversas, né? E meu dente doía, eu tinha que arrancar, fui fazer canal. Quem já fez canal? Irmãos, é um negócio do inferno, não é? Mas aí você diz que é do inferno, mas a gente que não escova o dente direito, irmão. Canal é uma cárie maltratada. Mas eu te caí nessa aí. Fui fazer, cheguei lá, rapaz do céu, minha cara já é grande. Imagina, doendo. Rapaz, e dava soco na cara. E não sei o quê. Eu lembro que o que passou a dor naquela noite foi eu botar minha cara dentro do congelador da geladeira assim, ó. No outro dia eu falei assim: não, o que eu tenho que fazer para sair dessa dor? Vai no dentista. Eu cheguei lá no dentista, o dentista falou assim: olha, senta aí. Sentei. Esse tamanho de anestesia assim. Quase 5 litros de anestesia, Zé. Tô brincando, não foi tudo isso. Mas uma injeção daquele tamanho assim, né? Meu problema não é com o dentista, meu problema é com aquela máquina. Quem tem aquela máquina assim? Pô, irmãos, aquela máquina ali. Os dentistas podiam fazer uma silenciosa, né? Cheguei no dentista lá e... rapaz, eu disse assim: doutora, eu só quero pedir uma coisa para a senhora. Quanto é para mais para botar anestesia? Não tem problema se eu sair daqui carregado, eu ligo para alguém vir buscar, mas eu não quero sentir dor mais. Resumo da história: chegou lá, botou anestesia. Você sabe que o canal ele começa a inflamar, né? Então ele lateja. Então eles abrem o canal. É a mesma coisa que tirar com a mão, né? Não está doendo. Só que eles deixam um curativo, né? Não faz na hora, porque está ferido o local. Então esse curativo, você começa a tomar um anti-inflamatório. E quando desinflama, você vai lá e faz o tratamento completo. Não é assim? Assim que eu creio, irmãos. Sabe que tem pessoas que chegam a Jesus com o dente latejando. Seja dor no financeiro, seja dor no casamento, seja dor em qualquer ambiente. O Senhor vem e cura. Aliás, liberta dessa dor. A libertação instantânea, porque o nome do Senhor é poderoso. Quem crê assim? Mas sabe o que acontece? As pessoas saem da presença do Senhor com curativo no dente ainda. E acham que resolveram o problema. E aí depois, você está lá no meio de uma feijoada,
você está comendo alguma coisa, sabe o que acontece? O curativo cai. Aí você lembra, eita, eu tenho que voltar na médica. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Quantas vezes o Senhor nos liberta de uma situação, mas não é para a gente parar aqui. Diga para a pessoa do seu lado, Deus tem mais na sua vida. Diga assim para ele, foi só um dente. Ele quer te curar, abençoado. Ele quer te curar. E a cura é você voltar e fazer o tratamento. A cura é você ser levado ao confronto pela palavra. A cura é você entender que do seu jeito não dá. A cura é você botar a sua vida diante do Senhor pela palavra de Deus. Olha o que diz em Tiago, por favor, capítulo 1, do 19 a 25. Bota ali de novo. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes, diga assim comigo, tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você tem noção que quando você vai, voltando ao exemplo do dentista, e quando você sai de lá sem dor e não volta para o tratamento, você tem noção que você está se enganando que está tudo resolvido? Assim é a vida do cristão. Você tem noção que quando você entrega a sua vida para Jesus e você não pratica a palavra, você está entendendo que você está se enganando? Porque a Bíblia diz isso. Você tem noção que quando, por exemplo, assim, o teu casamento que estava todo destruído, de repente vem uma palavra de conserto, vem algo do céu para resolver aquela situação e você não rega isso? Você tem noção que isso vai dar um problema e de repente esse problema vai ser um problema que não se resolve mais? Porque a palavra do Senhor é clara. Olha só, versículo, volta o 22 lá, por favor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25, mas aquele, olha só, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que, vamos falar junto, no que realizar. Diga assim comigo, o Senhor procura aqueles que amam ao próximo, mas também quer que sejamos testemunhas. Por que você, como assim, pastor, testemunha? Praticando o que a palavra ensina. Irmãos, eu sou de uma época em que, de fato, o evangelismo era assim, ó, uma folhinha, Jesus te ama, eu também. Jesus te ama, eu também. Chegava nas portas, Jesus te ama. Sabe aquele balaio assim de papel? Jesus te ama, saía e botava em todo lugar. Claro que tem efeito. Quantas pessoas receberam aquela palavra e saíram edificados, porque precisavam daquela palavra? Eu não estou menosprezando esse tempo. Mas a verdade é que hoje eu e você vivemos um tempo em que as pessoas estão cansadas de ouvir, irmão. Cansadas, sabe por quê? Porque as mesmas pessoas que escutam uma palavra de domingo como essa, saem daqui ou de outro lugar e fazem coisas que a palavra não ensina. E aí como é que eu vou ser testemunho dentro das coisas? Como é que eu vou testemunhar da palavra de Deus fazendo tudo do meu jeito? Lembra de Atos 13 que eu acabei de ler? Homem, filho de Jessé, segundo o meu coração, disposto a fazer tudo o que eu lhe ordenar. Deus ainda procura homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade, que não façam do seu jeito, que amem ao próximo, que testemunhem da sua vida, pela vida de Cristo. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor?
É necessário nós vivemos a vida de Cristo, porque só assim eu vou testemunhar do que Ele fez na minha vida. Porque se você querer viver do seu jeito, da sua forma, do seu modelo, desculpa, infelizmente você vai ser daqueles 9 leprosos que não voltaram para agradecer ao Senhor. E isso tem pego muitas pessoas. E a minha preocupação, irmãos, é que se nós estamos vivendo o ano do ser profundo, nós precisamos continuar ensinando a igreja ao que é ser profundo, ao que Deus espera nesses dias, o que Deus quer de nós nesses dias. Irmãos, nós estamos com um tema sobre o servir nos nossos reais. Nós não precisávamos estar falando sobre o que é servir, irmãos, porque deveria ser algo tão natural nosso, deveria ser uma coisa tão espontânea, porque, irmãos, o Senhor nos deu vida eterna através de Jesus Cristo, e nós, grave isso na sua cabeça, eu e você somos eternamente devedores desse amor. E eu não faço por obrigação, eu tenho que fazer por gratidão ao que Ele fez na minha vida. Irmãos, se você achou uma esposa, a Bíblia diz que achou benevolência diante de Deus. E se você achou uma esposa, achou benevolência diante de Deus, cuide dela como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. É a palavra, não é o que eu estou dizendo. Pastor, mas a minha família, a minha mulher, irmãos, cada um tem a esposa que merece. Ah, pastor, como assim? É verdade. E vice-versa, não pense você, irmã, que pastor, você já parou para analisar que o outro lado também é verdade? Eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, que Deus ainda procura testemunhas vivas dele para os outros. Quem é testemunha pela fé, diga assim: eu sou testemunha. Quem não é, diga assim: Senhor, cria em mim, Senhor, me ajuda. Nós precisamos avançar. Por favor, outro texto, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, 8. Se você for analisar o contexto de capítulo 6 de Miqueias, você vai ver que é um povo, Deus chamando a atenção deles. Irmãos, quantas vezes Deus chama a nossa atenção por dia, irmãos? Faz um risquinho no teu caderno. Uma vez eu fiz isso. Pega uma folha, marque algo. Quando você abrir os olhos, faz assim: Senhor, eu vou fazer uma marca nesse dia de tudo que o Senhor falou para mim não fazer, e eu fiz. Chega no final do dia e olha e diz assim: rapaz do céu, quantas coisas eu achei que eu fiz certo. Aí você pega isso e procura na palavra. Sabe quando você, por exemplo, assim, vou dar um exemplo que às vezes é normal. Quando alguém chega para você e diz assim: cara, como ficou bom o que você fez. Eu sou bom mesmo no que eu faço. Se não fosse o Senhor, né, o que eu seria? Vai lá e marca. Aí chega de noite e bota assim: peraí, mas quem é bom? Bom é o Senhor. Deus é poderoso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tarefinha de casa essa semana. Tarefinha de casa. Marca aquilo que o Espírito Santo te levar a uma verdade. Porque o Espírito Santo não incomoda, não acusa, mas ele te leva à verdade. Aquilo que você sabe que você fez errado, marca ali. E chega no final do dia assim: rapaz, esse pensamento aqui não era para me ter, né? Senhor, o que o Senhor fala contra esse pensamento aqui? E aí você vai amadurecendo pela meditação da palavra. Sabe a ansiedade, como já foi ministrado aqui? Sabe os montes, sabe os vales? Sabe o porquê da armadura que foi pregado quinta-feira? Sabe o que foi pregado domingo passado? Pois é, isso tudo é Deus fazendo e te levando para um lugar onde Ele quer que você esteja. Miqueias 6,8 diz assim: Ele mostrou a você, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Diga assim comigo: pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Pastor, mas o que isso tem a ver? Meu irmão, você já ouviu falar sobre o hedonismo?
Você já ouviu falar onde os homens são o centro de tudo? Você já ouviu falar onde os meus braços é o que sustenta tudo isso? O que seria disso tudo se eu não fosse? Pois é, nós estamos vivendo um tempo onde os homens, com o seu coração duro e perverso, de uma geração corrupta, como diz as coisas, não tem dado a Deus o seu devido crédito e valor. Sabe o que Deus ainda procura nesses dias? Homens que andem diante dele humildemente. Diga assim comigo: tudo que eu tenho, tudo que eu sou é do Senhor. E ponto. Não tem, irmãos, não tem outra forma de caminhar diante de Deus nesses dias. Deus ainda procura. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, o grupo de louvor viesse aqui.